faz sentido, é o que o coronel falou. Se nós não procurarmos aprender aqui um com o outro, trocarmos informações, ideias, saber onde está acontecendo alguma anormalidade, nós não vamos avançar. Então eu gostaria de chamar agora o senhor Fabiano Jacó, representante de blog Atitude Animal e de algumas ONGs, que dispõe de 5 minutos. Nobre vereador José Everaldo, todas as autoridades presentes à mesa, particularmente o Coronel Samarra, que eu tenho o prazer de conhecer o regimento dele e que nos traz felicidade de poder nos chamarmos de fluminenses, por existir um regimento como o do Coronel, bem cuidado, que realmente se preocupa com os animais. Leve lá o nosso abraço a todos os membros do seu regimento. O senhor está, mais uma vez, de parabéns. Uma pena que muitas das autoridades que disseram que estariam presentes não estão, porque, na verdade, Excelência, as autoridades elas gostam muito de expor a situação, mas não fazem uma meia-culpa, normalmente. Vou me apresentar rapidamente. Eu conheço um pouco da questão animal porque, ao longo dos últimos 2 anos, eu fui coordenador da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e, posteriormente, eu fui coordenador da Comissão Especial de Proteção Animal, também nessa casa, onde nós tivemos a felicidade de poder, atuando através do poder público, salvar mais de 3.000 animais. E eu costumo dizer o seguinte, quando as pessoas perguntam assim, porque existe também, nessa questão da proteção, como em outras, né? Um pouco de ego, e aí as pessoas ficam, eu salvei tantos animais, eu salvei tantos outros. Eu costumo dizer o seguinte, me preocupa os que eu não salvei, e não os que eu salvei. Os que eu salvei estão bem encaminhados, estão lá, não tem problema. Então, nessa questão dos que a gente não consegue salvar, eu gostaria de elencar alguns pontos rápidos, porque o tempo também é muito pouco, que é o seguinte, o primeiro deles, poder público. O poder público tem sido omisso e não se manifesta na questão animal. Primeiro, vive dizendo, como o próprio coronel colocou, que não há dotação orçamentária. Se não há dotação orçamentária, então não há necessidade de existir o órgão. Então não adianta, por exemplo, uma Secretaria de Promoção e Defesa dos Animais da Prefeitura vir até nós e dizer o seguinte, olha, eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro para fazer, ou porque o meu dinheiro é pequeno. Então extingue-se a Secretaria e passe o dinheiro para quem faz, na verdade. Os protetores do Rio de Janeiro, as ONGs, elas estão cansadas de exercer o papel que seria das autoridades públicas. Hoje nós não temos mais lares temporários no Rio de Janeiro. Resgatar animal é uma coisa absolutamente simples e fácil. É só ter um carro, uma corda, um pouco de comida, você chega perto do animal e resgata. E você leva esse animal para onde? Primeiro, você precisa levá-lo a um veterinário, porque você não vai deixar o animal sem conhecer as condições de saúde dele, nem todos nós somos veterinários. Então você tem o custo de levar esse animal ao veterinário. Depois você tem o custo da hospedagem desse animal em algum lugar chamado lar temporário, para que ele não vá para um abrigo, onde muitas vezes, que a gente conhece a situação dos abrigos, não é nem culpa direta das pessoas que cuidam desses abrigos, como é o caso da Suípa, que essa mesma casa legislativa vivia jogando as suas responsabilidades e o Poder Executivo também em cima da Suípa, entregando o animal lá, porque eu vi várias vezes a Polícia Militar, a Polícia Civil, a própria Secretaria levando animais para dentro da Suípa, e depois essa Casa Legislativa tentou destruir a Suípa. Com que intenção, eu não sei, mas tentou destruir a Suípa. Então, primeiro jogam os animais para lá, depois retornam e tentam destruir aquele que lhes estendeu a mão por tantas vezes, fazendo o papel que deveria ser do poder público. Isso é um absurdo. E aí é que eu volto a dizer. Então nós temos hoje os abrigos que estão superlotados, nós não temos mais lares temporários. Eu recebo pedidos de resgate diários, 50, 60 pedidos, e a gente não consegue trabalhar. Por quê? Porque a gente resgata o animal, eu tenho 7 em casa, fora as galinhas, fora o coelho, fora o gato. Eu não tenho mais condição de ter animal na minha casa, eu preciso de um lar temporário, as pessoas não estão mais fazendo, sabe por quê? Porque a adoção também está muito difícil, porque tem muito animal na rua, porque tem muito animal em necessidade. Então nós que sempre fizemos o trabalho do poder público, não estamos mais conseguindo exercer esse trabalho. Essa é a grande verdade. E por quê? Por descaso,
completo e total das autoridades. Completo e total. Nós temos legislação? Temos. Eu conseguia fazer cumprir a legislação porque eu era membro do Legislativo. Porque hoje eu tenho uma dificuldade muito maior do que eu tinha naquela época. Eu me lembro ainda quando nós fizemos uma operação, tem gente aqui que fez junto e não vai me deixar mentir, no Mercadão de Madureira, não é isso? Aonde ficou uma briga entre a Sépida e o CCZ para ver quem ia buscar os animais. Eles é que têm caminhão, eles é que têm fazenda modelo, e a gente foi lá, viu o ilícito, apurou, chamou as autoridades policiais, estávamos acompanhados da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, e ficou uma briga entre os dois para ver quem ia recolher os animais, e pior, eu não posso levar para a fazenda modelo, porque na fazenda modelo não tem ração. Eu não posso levar para a fazenda modelo, porque não tem espaço. Então, entrega a fazenda modelo para quem quer fazer. Extingue a secretaria. Ora, a secretaria vem aqui e só diz, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Então, não tem necessidade de ter secretaria. Para quê? Para gastar o nosso dinheiro, do nosso bolso lá, para não existir? Promoção e defesa dos animais. Qual é a promoção? A polícia militar está na rua 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para proteger e servir. A secretaria ou os órgãos de proteção animal funcionam de segunda a sexta-feira, de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, para não fazerem nada. Meu Deus, onde é que nós vamos parar com essa situação? Está chegando aí Copa do Mundo, as Olimpíadas, antes disso vai ter acho que é o Sul-Americano, né? Alguma coisa do tipo, e a gente está cheio de animal solto na rua. O que é que o nosso poder público vai fazer quanto a isso? Porque eles vão querer que os ingleses vejam uma coisa bonita, vai começar a haver extermínio de animal. Gente, calma, todo mundo vai ter a oportunidade de falar. Então, nós vamos exterminar os animais para que os de fora que vierem não vejam o Rio de Janeiro feio. O CCZ, eu fiscalizei o CCZ. Eu, pessoalmente, estou aqui, botei meu nome lá, está escrito com a minha matrícula. O CCZ não é feito para ser um concentrador de animais. O CCZ, ele se preocupa, como o próprio nome diz Centro de Controle de Zoonoses, com as zoonoses, com aquilo que possa fazer mal ao ser humano. Ele não é um órgão de proteção dos animais, ele não é um concentrador de animais, e ele, por falta de espaço, exterminava e eutanasiava animais que se diziam antissociais. Mas que absurdo! Enquanto isso, nós temos a fazenda modelo que poderia receber esses animais. Então, Excelência, só o que eu queria deixar claro e finalizar, que eu sei que o tempo é curto e eu tenho que respeitar os meus colegas que também querem falar, que nós estamos cansados de exercer o papel que deveria ser dos senhores, do Legislativo, do Executivo e assim por diante. Então, por favor, encarecidamente, nós estamos vindo aqui com o pires na mão, dispostos, cada um daqui tem uma ideia boa, a dar essa ideia para que a pouca dotação orçamentária ou com o nosso auxílio, que o órgão público possa atuar efetivamente. A gente tem que ter um canal. Enquanto não houver esse canal e não for efetivo, enquanto a gente tiver que contar com a ajuda do amigo que está dentro da secretaria, do outro amigo que a gente conhece lá dentro da Polícia Militar, a coisa não vai dar certo. Agradeço muito ao senhor e essa oportunidade é uma oportunidade única no município, mas essa discussão tem que ser estendida ao Estado também, porque a gente tem lugares que, infelizmente, são muito piores até do que o Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas eu queria falar para o Jacó que eu não posso vestir essa carapuça, que eu estou há poucos meses aqui e nós estamos avançando nessa questão. A segunda ressalva que eu queria fazer eu não concordo com a extinção da secretaria, porque se a secretaria ela existe, o que nós temos que fazer é brigar para que ela tenha verba orçamentária, porque se ela não existir, não temos nada gente. A secretaria é um passo enorme, então nós temos que fazer o quê? Brigar para que ela tenha verba e fiscalizarmos. Eu queria fazer essa observação com relação à fala do Fabiano, que fez uma acusação, no meu ponto de vista, bastante séria, que não é do meu conhecimento,
que no CCZ as pessoas lá fazem a eutanásia indiscriminadamente, né? Eu não tenho essa informação, eu queria pedir para você, Fabiano, que você encaminhasse um relatório que a gente pudesse responder isso, que a gente vai fazer essa investigação. Bom, era isso, e eu me coloco aqui nos próximos 5 minutos, a Tatiana vai ficar aqui, eu vou ter que, infelizmente, me ausentar, mas tenho 5 minutos ainda para responder alguma pergunta, se eu não tiver condição de responder, eu encaminho aqui para a Tatiana, que ela vai fazer essa. Companheiro, a companheira que já estava, ela tem uma pergunta. Do meio ambiente na época foi assumido inclusive pelo CCZ que existia a eutanásia pelo diretor da época, que eu não sei nem se é o atual, o Fernando lá. Foram 8 cães num mesmo dia, para o senhor ter ideia, e outros 7 num outro, e outros 5 num outro, todos por serem cães antissociais. Esse relatório está à disposição, gerou inclusive um encontro no plenário da Alerj na época. Existe em diário oficial esse relatório, mas eu não me importo de mandar até para o senhor, se for o caso, e eu posso até publicar no blog também, porque aí fica logo à disposição de todos que estão aqui presentes. Tá bom. Companheira, por favor, eu gostaria que a senhora se identificasse, tá? E fizesse a pergunta.